em relação a nenhum animal? Essa foi uma questão prática que a filosofia colocou, e desde os últimos 200 anos, então, nós temos uma produção bastante intensa e amadurecida, tentando dar resposta a essa questão. As escolhas humanas, da alimentação ao lazer, do divertimento ao consumo de medicamentos, por exemplo, têm implicações com a qualidade da vida de todas as espécies do planeta, com o risco de que a vida, inclusive, deixe de existir. Com uma espécie de inocência que já não cabe admitir, lidamos com a questão da vida alheia e das condições de prosseguir a vida nesse planeta como algo que podemos manipular, usar, explorar para benefício dos negócios humanos. Nenhuma dessas práticas, no entanto, demonstra respeito ético pela vida. Elas revelam uma incoerência inadmissível. O que fazemos à vida dos outros, desautorizamos que façam com a nossa. Temos, assim, 2 pesos e 2 medidas para lidar com o mesmo objeto de valor, a vida. Não há ética nem justiça quando nós temos 2 pesos e 2 medidas para lidar com uma mesma questão. A moral na qual fomos educados é muito antiga. Ela surgiu no tempo em que se achava certo escravizar seres humanos para acumular riqueza pessoal. Ela continuou a ser modelada através do tempo, quando se considerava certo privar as mulheres da liberdade de aprender e de exercer atividades que não fossem relacionadas à procriação e ao cuidado da casa. Essa mesma moralidade continua a ser sustentada em nosso tempo, no qual ainda julgamos que seja correto escravizar animais e depauperar ecossistemas, até mesmo exterminá-los da vida para acumular benefícios para os humanos. Seguindo essa trajetória, a moral acabou por tornar-se repleta daquilo que então eu venho denominando desde há um ano, repleta de rugas, pregas, vincos e dobras. Eu vou falar um pouco então desses vincos que acabam por deformar a nossa concepção moral. Sair dessas dobras ou pregas é um desafio que nossa trajetória humana nos põe. Usar o véu da moral tradicional nos dá a ilusão de proteção contra o mal. Assim pensamos, se nossos antepassados julgavam certo isso ou aquilo, não pode ser verdade que eles estivessem errados. Portanto, deve estar errado é quem questiona tais valores. Nessa lógica, continuamos a seguir moralmente sem querer pensar em construir um argumento forte para justificar o que fazemos hoje, independentemente da justificativa que nossos antepassados tiveram para fazer as coisas do modo como fizeram. Usar o argumento de que fazemos certas coisas porque assim o fizeram nossos antepassados nos faz cair na falácia tradicionalista. Uma falácia, isso é, um engano da mente que apela à autoridade e põe no lugar da autoridade, de fato, apenas a repetição de um mesmo costume. Nem sequer uma autoridade está ali. É só o fato da repetição de um hábito se tornar repetido que acabamos por dizer que se repetiu tanto, não pode ser tão errado. E concluímos então que deve estar errado quem questiona esses valores. Apelar aos antepassados pode nos induzir a erro, porque eles também fizeram muitas coisas abomináveis. Por exemplo, sequestraram africanos e os venderam a donos das lavouras e comerciantes na América e na Europa. Mataram os habitantes das terras que hoje nós ocupamos. Forçaram mulheres inteligentes a passarem a vida sem fazer qualquer atividade política ou econômica. Mataram os que não professavam a sua fé. Proibiram seus filhos e filhas de se casarem com jovens de famílias de outros países, outras raças e outros credos. Mataram animais, caçaram, armaram arapucas, torturaram animais em testes para produtos, sendo que jamais qualquer uma dessas práticas serviu para beneficiar os animais atingidos por elas.
Desmataram as maiores áreas do planeta para plantar soja e outros cereais para dar de alimento a animais aprisionados. Contaminaram a água, o solo, o ar e destruíram a camada de ozônio que nos protege dos raios solares, provocando o degelo da calota polar. Fabricaram animais como se fossem copos de plástico, reduzindo a vida deles a uns poucos dias ou meses, e deram de comer a eles um preparado que os fazia ganhar massa corporal em curto tempo, às custas de sua saúde e destruindo seu ciclo biológico normal. Nossos antepassados fizeram coisas horríveis, não? Vamos continuar a fazer isso tudo só porque eles o fizeram sem pensar no mal que estavam produzindo? Não é porque são práticas herdadas de nossos antepassados que elas deixam de ser moralmente inadmissíveis. Mas estamos todos enredados nessas rugas, afundados nesses vincos, sufocados nessas dobras. Sabemos que passamos do limite ético em relação ao que fazemos aos animais e aos ecossistemas. Apesar de tudo o que fazemos, os humanos não estão mais felizes nem mais saudáveis. Precisamos ter coragem para começar a alisar essas rugas, a aplainar essas pregas, a desfazer os vincos que nos fazem viver constrangidos. Libertar os animais de todas as formas de tirania que impusemos a eles é a única chance que ainda nos resta para nos libertar de nossas dobras e vincos morais. Embora não possamos frear de todo o processo de destruição da vida iniciado com intensidade há mais ou menos 5 décadas, ainda podemos tomar consciência do que ele representa e decidir desassinar esse contrato no qual fomos enredados ao nascer e no qual continuamos a nos iludir sobre as possibilidades infinitas de manipulação da natureza para maior proveito dos lucros e negócios humanos. Os 3 movimentos de um projeto revolucionário na moralidade ou na política. Segundo assim sistematizou William James, que viveu de 1842 a 1910, para chegar a ser disseminado e compartilhado na sociedade, todo ideal revolucionário sofre 3 momentos ou 3 impactos. O primeiro, o da hostilidade. Nesse momento, a teoria é atacada e julgada absurda. No segundo, o da polêmica. Um número significativo de pessoas a adotam. O ideal é tido, então, como verdadeiro, mas aqueles que foram seus detratores no início afirmam que é trivial. Isso é algo tão óbvio que nem merece tanto barulho por nada. No terceiro momento, ou impacto, o ideal sofre uma aceitação generalizada. A maioria das pessoas entende o seu significado e procura revisar seus valores e sua forma de vida a partir deles. Nesse terceiro momento, via de regra, os detratores se apresentam então como pioneiros, como propulsores dessa ideia que inicialmente eles hostilizavam e ridicularizavam. Falar do dever de sermos éticos para com os animais e ecossistemas ainda parece fora de propósito, mas eu arrisco dizer que já estamos na fase 2, a da polêmica. Geralmente a polêmica vem na forma de uma crítica aos defensores dos animais. Eles são acusados de gastar energia defendendo animais quando, aspas, poderiam aproveitar essa energia toda para defender os humanos. Eu fui dos direitos humanos e sempre nos auditórios ouvia essa crítica. Eles não sabiam que eu era dos direitos humanos. Você sabe, por que você não usa essa energia toda para defender humanos? Eu falava, você está na defesa dos direitos humanos? Nunca vi você por lá. Você não faz nada, nem por humanos, nem por animais. E vem me dizer o que eu devo fazer. Então, por que começar defendendo animais e plantas, se há tanto sofrimento humano para ser eliminado? Então, essa questão que é posta, ela faz sentido. Vou tentar explicar por quê. Por mais de 2000 anos se pregou que, antes de nos tornarmos éticos para com os animais, deveríamos aprender a ser éticos para com os humanos. Nesses mais de 2000 anos, não nos tornamos mais éticos para com os humanos. E o que aconteceu foi que pioramos nossa forma de considerar a vida de animais e de plantas.
O modelo mental e moral que nos leva a ser antiéticos para com os animais